Sejam bem-vindos a Cripto Brasil, o seu portal de notícias sobre criptomoedas no YouTube. Me chamo Eusébio e está começando mais uma edição. Hoje falaremos sobre as 10 obras de arte mais caras já vendidas em NFT. O cenário artístico NFT explodiu nos últimos meses, com 9 das 10 vendas mais caras do NFT realizadas apenas nos últimos 6 meses. Hoje vocês verão as maiores vendas até hoje. Os tokens não fungíveis, ou NFT, estão mudando a maneira como pensamos sobre arte e está atraindo olhares dos investidores. No ano passado, os NFT alcançaram grande parte do espaço das criptomoedas. Os tokens criptograficamente exclusivos tornam possível criar uma escassez de objetos digitais no mundo real, e os artistas aproveitaram a oportunidade apresentada pela tecnologia. 2021 viu um grande aumento no interesse em torno de NFTs, como mostrou o interesse pelo termo na pesquisa do Google, atingindo seus números mais altos, e mercados de NFT, como o Nifty e OpenSea, registrando volumes recordes de negociação, enquanto todos procuram se familiarizar com essa classe de ativos emergente. Mas não é apenas o interesse que está aumentando. Nos últimos 6 meses, 9 dos 10 NFTs mais caros de todos os tempos foram vendidos, demonstrando um sério apetite do investidor. Com isso em mente, daremos uma olhada nos 10 NFTs absurdamente mais caros já vendidos e deixaremos você julgar seu verdadeiro valor. Os primeiros 5.000 dias, 69,3 milhões de dólares. O recorde do NFT mais caro já vendido vai para Everidais, The First 5.000 Days. A obra de arte, criada pelo famoso artista digital Mike B. Winkelmann, foi vendida por 69,3 milhões de dólares na Christie's, a primeira vez que a venerável casa de leilões vendeu uma obra de arte puramente digital. O NFT representa uma colagem das 5.000 obras de artes anteriores de Beeple, demonstrando seu desenvolvimento como artista ao longo de sua carreira. Foi comprado por Vignesh Metakova Sundaresan, que inicialmente permaneceu pseudônimo, mas depois revelou sua identidade, explicando que o objetivo era mostrar aos indianos e às pessoas de cor que eles também podiam ser patrões. Que o mercado cripto era um poder equalizador entre o Ocidente e o resto e que o Sul global estava crescendo. O segundo maior lance na arte foi de ninguém menos que o CEO e fundador da Tron, Justin Sun, que fez um lance de 60,2 milhões de dólares antes de ser eliminado no último segundo por Sundaresan. CryptoPunk número 7804 vendido por 7,5 milhões de dólares. Dylan Field, o CEO da empresa de software de design Figma, está por trás da venda do segundo NFT mais caro da história, CryptoPunk 7804. O NFT vendido por 4.200 dólares em 2018, agora vale 7,5 milhões de dólares. KKKKK. Imagine como ficou o primeiro vendedor, mas enfim, vamos ao que interessa. CryptoPunk são um conjunto gerado aleatoriamente de 10.000 caracteres digitais exclusivos e são alguns dos primeiros exemplos de tokens não fungíveis lançados no blockchain da Ethereum. Eles foram desenvolvidos por Matt Hall e John Watkinson do estúdio de jogos americano Larva Labs, inicialmente doados de graça. Alguns CryptoPunks com características particularmente raras ou desejáveis, como o alienígena fumador de cachimbo de pele azul, que é o CryptoPunk número 7804, passaram a ser vendidos por quantias significativas. Isso inclui o CryptoPunk número 1651, vendido por uma soma de 6 dígitos em fevereiro. Crossroad, 6,66 milhões de dólares. Crossroad é um NFT criado pelo aclamado artista digital Beeple. Ele apresenta mensagens anti-Trump e uma figura semelhante a Donald Trump, que está deitada e derrotada com palavrões escritos em seu corpo nu. Mas nem sempre foi assim. A arte foi projetada para mudar com base no resultado das eleições de 2020. Se Trump tivesse vencido, ele o teria retratado usando uma coroa e caminhando através das chamas. O primeiro tweet, 2,9 milhões de dólares.
uma versão NFT do primeiro tweet do cofundador e CEO do Twitter Jack Dorsey, que foi o primeiro tweet no Twitter, foi leiloada em março de 2021 e finalmente vendida por espantosos 2,9 milhões de dólares. O token foi vendido por meio de uma plataforma conhecida como Valuables, que permite aos usuários criar NFT que representam seus tweets. Como parte de seus esforços filantrópicos, Dorsey se comprometeu a converter imediatamente 100% dos lucros em Bitcoin antes de doá-lo para a Africa Response, CryptoPunk número 6965, vendido por 1,54 milhão de dólares. O segundo CryptoPunk desta lista, considerando o tema ainda, o número 6965, exibe um fedora funk e uma expressão nada impressionada. Foi vendido por 1,54 milhão de dólares em fevereiro. O CryptoPunk é um de apenas 24 punks macacos, que é o segundo tipo de punk mais raro depois do alienígena. No momento da publicação, o CryptoPunk 6965 está mais uma vez à venda e cotado a 2.100 Ethereum ou 4,323 milhões de dólares, ou cerca de 24,68 milhões de reais. Se vendido, o vendedor terá um lucro de 122%. A Auction Winner Fix Name foi vendido a 1,33 milhão de dólares. O DJ americano e produtor de dance music Trelao recentemente colaborou com o artista de colagem digital Slim Sandai para produzir o álbum, um NFT vendido por 1,33 milhão de dólares no Nifty Gateway. O NFT inclui um videoclipe e uma faixa de dança e dá ao comprador o direito de escolher o nome do NFT original e do NFT de edição aberta recentemente vendido no Nifty Gateway. CryptoPunk número 4156, 1,3 milhões de dólares. Novamente estamos de volta com mais um CryptoPunk. CryptoPunk 4156 é outro punk que conseguiu arrecadar mais de 1 milhão de dólares em um leilão público. Assim como o CP 6965, um pouco mais caro, o CryptoPunk 4156 é um token raro do tipo macaco, mas em vez disso ostenta uma fodendo bandana azul. De acordo com o site da Larva Labs, o CryptoPunk médio foi vendido por 25.247 dólares nos últimos 12 meses, fazendo com que o CryptoPunk 4156 valesse o equivalente a 51,5 CryptoPunks menores. O Isby, um artista contemporâneo na cidade de Nova York, é o homem por trás de uma série de NFT que retratam ursinhos de pelúcia em várias formas criativas. Embora o Isby fosse originalmente conhecido por seus murais de ursinhos por todo o Brooklyn e enormes estátuas espalhadas em espaços públicos por todo o mundo, ele recentemente voltou seus talentos artísticos para o mundo da arte NFT. Até o momento, o vídeo de 16 segundos de um esqueleto giratório de ursinho chamado Não Esquecido, porém se foi. É o NFT mais caro criado pelo artista e vendido por 1 milhão de dólares no Nifty Gateway. Aire 888.888 dólares. O músico, estilista e empresário Steve Aoki colaborou recentemente com o ilustrador 3D Anthony Tedesco para produzir a peça eclética conhecida simplesmente como Aire. O NFT apresenta uma criatura de óculos azuis batendo em uma das batidas de Aoki em um clipe de 36 segundos. Ele foi vendido por 888.888 dólares em um leilão recorde para o Nifty Gateway e dá aos usuários o direito a uma tela física de Infinity Objects exibindo o NFT desde que o proprietário mantenha o token por 2 semanas após o leilão. E para finalizar o 10º colocado em nossa lista, temos a The Complete MF Collection, que é outra das obras-primas de Beeple e ela apresenta um vídeo de todas as outras obras vendidas como parte de sua coleção. Este NFT é incomum pelo fato de que também é acompanhado por um token físico, neste caso, composto por uma placa traseira de titânio assinada, uma amostra do cabelo de Beeple e um certificado de propriedade entre outras bugigangas. O token foi o de edição individual mais caro vendido na Beeple 2020 a coleção e foi comprado pelo colecionador de arte da NFT Tim Kang, por 767.777 dólares.
Espero que vocês tenham gostado. Curta e siga o canal para mais notícias. Lembrando que este é um canal informativo, não fazemos quaisquer tipo de recomendações de qualquer natureza.